Polícia Federal faz operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para apurar suspeita de fraude em cartão de vacinação contra a Covid. Certificado provando imunização que Bolsonaro nega foi emitido em computador do Palácio do Planalto. Presidente da Câmara, Arthur Lira, reclama da pressão das Big Techs para evitar a votação do PL das fake news. Pais de quase metade das crianças brasileiras não acompanham as redes sociais dos filhos. Governo russo acusa a Ucrânia de tentar matar o presidente Vladimir Putin. Morte de influencer acende novo alerta sobre o perigo das alergias. Pesquisa feita no país para encontrar soro contra a picada de abelha entra na última fase. E quem vai à casa da Dona Dora conhece boa parte da história da música através de uma extensa coleção de discos de vinil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Suspeita de fraude. A Polícia Federal identificou que o certificado de vacinação contra a Covid do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi emitido através do aplicativo Conect SUS, em um computador cadastrado no Palácio do Planalto. Está no documento que o ex-presidente recebeu 3 doses da vacina contra a Covid-19, uma Janssen e 2 Pfizer. Bolsonaro nega e contestou a operação realizada hoje na casa dele em Brasília. A Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro em operação que investiga a fraude em cadernetas de vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente em Brasília e em mais 15 endereços no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. 6 pessoas foram presas preventivamente. 3 fazem parte da equipe de assessores de Bolsonaro. Entre os detidos está o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Na casa dele foram encontrados R$16 mil e 35 mil dólares em espécie. Após a prisão, Mauro Cid foi encaminhado à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre a possível adulteração do cartão de vacina do ex-presidente. Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado fraudou o sistema do Ministério da Saúde para incluir informações falsas sobre a vacinação contra a Covid-19 entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, período em que vários países impuseram medidas restritivas para evitar a circulação da Covid-19. O objetivo seria emitir certificados de vacinação para autorizar viagens para o exterior sem prejuízo às ideologias que se posicionavam contrárias à imunização contra a Covid-19. Assim que a Polícia Federal deixou a casa de Bolsonaro, o ex-presidente conversou com a imprensa e disse que nunca se vacinou contra a doença. Bolsonaro também afirmou que, da parte dele, não há qualquer tipo de fraude. Eu não tomei a vacina, uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, eu não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra minha filha, que eu respondo para a Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem laudo médico tocante. Após a operação, Bolsonaro foi para a sede do Partido Liberal, onde passou o dia reunido com advogados e políticos para traçar uma estratégia de defesa. O ex-presidente também teria sido convocado a depor na PF, mas se recusou. Fábio Weingarten e outros advogados de Bolsonaro que estavam em São Paulo vieram a Brasília e buscaram na sede da Polícia Federal informações sobre o processo. A adulteração das informações teria ocorrido através do sistema de saúde da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Um secretário do município foi preso e outras autoridades locais foram alvo de busca e apreensão ou tiveram que prestar esclarecimentos à Polícia Federal. A operação ocorre por determinação do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura milícias digitais. Em tese,
a adulteração dos cartões de vacina pode configurar os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção de menores. Pelas redes sociais, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que Bolsonaro é uma pessoa correta e íntegra e não cometeu ilegalidades. Eduardo Bolsonaro disse que o pai, Jair Bolsonaro, sempre viajou como chefe de Estado, o que dispensaria o comprovante de vacinação. Ele relembrou notícias da viagem do ex-presidente aos Estados Unidos, que relataram que Bolsonaro comeu pizza numa calçada por não poder entrar em um restaurante sem vacina. Além disso, destaca que Michele Bolsonaro tomou a vacina Janssen nos Estados Unidos e que Laura, filha do casal Bolsonaro, não é vacinada por recomendação médica. Sobre a possível adulteração das carteiras de vacinação, o Ministério da Saúde afirmou através de nota que colabora com a polícia e que todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS são rastreáveis e feitas mediante cadastro, e não há relato de invasão externa ao sistema. Nesta operação, o ministro Alexandre de Moraes também mandou que fossem apreendidos o passaporte e armas de Jair Bolsonaro. Depois desistiu do passaporte. Os policiais também receberam autorização para levar dele e de outros 6 suspeitos computadores, tablets, celulares e outros equipamentos eletrônicos que podem ajudar nas investigações. O ex-presidente confirmou a apreensão de uma pistola e reclamou, alegando que não é seguro ficar desarmado dentro de casa. A Procuradoria-Geral da República não autorizou a operação na casa do ex-presidente da República. A vice-procuradora Lindora Araújo não viu o mínimo indício de participação de Jair Bolsonaro na suposta fraude no cartão de vacinação dele e da sua família. Segundo ela, tudo foi arquitetado pelo ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, sem o conhecimento do ex-presidente. Mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, discordou do parecer da procuradora e, mesmo assim, autorizou a polícia a fazer a operação na casa de Jair Bolsonaro. A série de julgamentos dos envolvidos nas invasões aos prédios públicos de Brasília em 8 de janeiro continua no Supremo Tribunal Federal. Nesta madrugada, teve início no plenário virtual da Corte a audiência para decidir se mais 250 acusados vão se tornar réus. Ontem, o tribunal já havia acatado a denúncia contra outro grupo de 200 pessoas que também foram presas por participar dos atos de vandalismo na capital federal. A tendência é que esse terceiro julgamento siga o rumo dos 2 anteriores, ou seja, os acusados devem se tornar réus. O primeiro voto, ainda de madrugada, seguiu nessa direção. A manifestação foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal e decidiu que a nova leva de 250 denunciados deve se tornar réus. Assim como nos anteriores, o julgamento está sendo realizado no plenário virtual e vai até o dia 8 de maio. Nesse formato, não há debates entre os ministros, que depositam seus votos em um sistema eletrônico. Um dia antes, o STF havia encerrado a análise da segunda leva de denúncias e tornou réus mais 200 pessoas acusadas de incitar e executar os ataques que depredaram as sedes dos 3 poderes. 8 ministros votaram a favor da denúncia e 2 foram contrários. Foram analisadas denúncias contra 100 supostos executores e 100 supostos incitadores dos atos. E o presidente Lula definiu em reunião hoje o nome do general Marcos Antônio Amaro dos Santos para assumir o comando do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. A escolha foi oficializada em encontro com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o próprio general Marcos Antônio Amaro dos Santos, que foi responsável pela segurança da ex-presidente Dilma Rousseff. O militar assume o comando do GSI no lugar do general Gonçalves Dias, que pediu demissão no dia 19 de abril, após a divulgação de imagens da atuação dele e de outros militares durante os ataques do dia 8 de janeiro, quando criminosos invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes. Após a demissão, o órgão passou a ser comandado interinamente por Ricardo Capelli, que também atuou como interventor federal na segurança pública do Distrito Federal após os ataques. Desde que assumiu o GSI, Capelli passou a arquitetar uma reestruturação no órgão que será apresentada a Lula. No final de abril, pelo menos 146 servidores foram exonerados do gabinete.
Uma nova pista sobre quem mandou matar a vereadora Marielle Franco apareceu hoje, durante uma operação da Polícia Federal. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, e Ailton Barros, militar da reserva, foram presos pela manhã na ação que apura fraudes em cartões de vacinação do ex-presidente e de pessoas ao redor. Uma conversa sobre o assassinato apareceu em meio a mensagens interceptadas, mas não tem relação com os fatos apurados na operação e nem com Bolsonaro. De acordo com a PF, em novembro de 2021, Ailton e Mauro trocaram diversos áudios e em um deles, Ailton afirmava saber de tudo, inclusive de quem mandou matar Marielle Franco. A vereadora foi assassinada em 2018 e até agora ninguém esclareceu o caso. E veja a seguir, presidente da Câmara Arthur Lira reclama da pressão das Big Techs para evitar a votação do PL das fake news. E ainda, os pais de quase metade das crianças brasileiras não acompanham as redes sociais dos filhos. Um dos principais assuntos políticos no Brasil atualmente é o PL das fake news. Após uma derrota na Câmara na noite de ontem, líderes do governo insistem em dizer que a aprovação do projeto de lei é de extrema importância para os brasileiros. Contudo, alguns pontos que compõem o PL podem dificultar a aprovação no Congresso. Depois de uma sessão realizada na noite de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu retirar de pauta a votação do projeto de lei 2630, popularmente conhecido como PL das fake news. O texto estava apto para ser analisado desde a semana passada, quando o plenário da Câmara aprovou o requerimento de urgência para agilizar a tramitação da proposta. Um dos motivos para a decisão é a sequência de polêmicas envolvendo o texto. Após a decisão e já no dia de hoje, Arthur Lira afirmou que a Casa vai entrar com uma ação contra as Big Techs pela atuação que elas tiveram durante as discussões do projeto. Segundo Lira, as empresas praticaram atos quase de horror contra os deputados após ultrapassarem todos os limites da prudência. Lira revelou ainda que a Casa vai agir de maneira a blindar e proteger também os parlamentares. Quem também se manifestou sobre o caso foi o ministro da Justiça, Flávio Dino, que defendeu a aprovação do PL das fake news na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Seguindo o mesmo discurso do presidente da Câmara, Dino disse que as plataformas fizeram censura contra o parlamento. Sobre o PL das fake news, afirmou que as plataformas não podem ser terra sem lei. Para ele, a lei é uma exigência constitucional e que a população não pode ter um faroeste digital no Brasil. Mas a dúvida que fica é por quais motivos o projeto foi barrado de votação e não terá prosseguimento em ao menos 2 semanas. Conforme foi apurado, existem 6 pontos cruciais que tornam cada vez mais difícil a aprovação desse projeto de lei. O primeiro é a base governamental. Desde o início do ano, o governo Lula tem demonstrado grande dificuldade de compor uma base sólida no Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados. Por outro lado, se o governo atual tem dificuldade de se estabelecer, os herdeiros do governo anterior marcam presença na Câmara, onde a maior bancada é a do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Seguindo nessa mesma lógica, outra bancada contrária à situação, que é a evangélica, que também tem um papel relevante dentro do debate sobre a aceitação ou não das propostas. Outro ponto de dificuldade para o prosseguimento do projeto é o impasse gerado sobre o órgão regulador autônomo, que gerava críticas graves por parte de alguns setores, já que existe um termo de que ele acabasse influenciado pelo governo. A urgência de votação também é um outro ponto que foi refutado nos últimos dias. Isso porque a aprovação da urgência na tramitação, aliás, virou uma espécie de tiro no pé dos defensores do projeto. Antes vista como uma vitória do governo e de Lira, foi usada como argumento por parlamentares contrários à proposta,
que reclamaram que o texto foi pouco discutido e não passou por comissões. E, por último, mas não menos importante, a pressão que as Big Techs geram sobre o assunto, já que, como ainda não há essa espécie de regulamentação que o governo quer impor, as empresas podem vincular notas de repúdio sobre a não aceitação da proposta. Porém, cada vez mais difícil depois do início da semana, já que a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, chegou a impor ao Google uma medida cautelar que obrigava a plataforma a tomar medidas para garantir isonomia nas discussões sobre o PL das fake news, com previsão de multa de R$ 1 milhão por hora no ar. Essa pode ser considerada a primeira e mais dura derrota do governo Lula até o momento. E essa fragilidade na Câmara pode interferir até mesmo em sua principal pauta econômica, o novo arcabouço fiscal, que neste momento é o único projeto que demanda aprovação no Congresso. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Foi a sexta vez seguida que o Comitê de Política Monetária não alterou a Selic, que é a maior taxa real do mundo. Apesar das críticas do governo e de vários debates sobre a influência que os juros provocam na atividade econômica e sobre o pagamento da dívida pública, o Banco Central tem autonomia. Já nos Estados Unidos, o Banco Central aumentou os juros pela 10ª vez consecutiva. As taxas agora irão variar entre 5% e 5,25%. A decisão unânime levou ao nível mais alto desde 2007. No comunicado em que informou a decisão, o Federal Reserve sinalizou que a partir de agora vai dar uma pausa nas elevações. No mercado financeiro, os investidores estavam de olho nas decisões sobre as taxas básicas de juros nos Estados Unidos, que elevou em 0,25, chegando ao maior patamar desde 2007, e também no aguardo do anúncio aqui no Brasil, mas que até o encerramento da sessão ainda não tinha acontecido. Cenários que fizeram o dólar fechar em queda nesta quarta-feira de 1,08%, cotado a R$ 4,99 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,13% aos 101.797 pontos. O preço médio da casa própria subiu 5,6% nos últimos 12 meses. O índice Fipzap, que monitora os preços em 50 cidades brasileiras e é calculado pela fundação ligada à Universidade de São Paulo, foi maior que a inflação de 4%. Em média, o metro quadrado chegou a R$ 8.400. Significa que hoje, quem quiser comprar um imóvel padrão de 65 metros quadrados vai pagar R$ 548 mil. A cidade de Camboriú, em Santa Catarina, continua mais cara para a aquisição de imóvel. Lá, o metro quadrado custa R$ 12 mil. O cenário da economia brasileira, com juros altos e crédito restrito, fez crescer o número de pedidos de recuperação judicial e de falência nos primeiros meses do ano. Além de não afetar só as grandes empresas como Americanas, o alerta também é estar longe de mudar. Só no período de janeiro a março foram 289 pedidos de recuperação judicial, segundo a Serasa Experian. Comparando este mesmo período com 2022, foram 210. Um aumento de 37,6%. Mas, se tratando de falências, é ainda maior. Foram 255 requerimentos feitos contra 177 em 2022. Aumento de 44%. E a tendência é que o número de empresas nesta situação continue subindo ao longo do ano. Para uma empresa de advocacia especializada no assunto, há um efeito bola de neve que acaba piorando o cenário. Grandes empresas entram em recuperação judicial, param de pagar as dívidas e os credores acabam tendo problemas financeiros, tendo que recorrer também à recuperação. Sem contar que o processo de recuperação judicial é muito rígido, pois os prazos precisam ser cumpridos. Caso não aconteça, não há mais saída, mas algumas alternativas podem até mesmo evitar todo o processo. O escritório aponta uma negociação direta com os credores fora do processo, que pode acontecer com a mediação de uma terceira parte, ou até mesmo a opção da recuperação extrajudicial, quando o juiz só homologa o acordo já fechado com os credores.
Uma informação que interessa muito aos filhos que vão dar perfumes de presente neste Dia das Mães, que vai cair no dia 14. Um levantamento do Procon de São Paulo encontrou diferenças de até 55% nos preços do mesmo produto vendido pela internet. Por isso, além da orientação de sempre de pesquisar, é preciso pedir nota fiscal e saber que, mesmo à distância, o consumidor tem o direito de se arrepender da compra no prazo de 7 dias. Se perceber que terá problema com o vendedor, é melhor suspender o pagamento na operadora do cartão de crédito. Dados de uma pesquisa da TIC Kids Online Brasil revelou que quase metade das crianças e dos adolescentes brasileiros não têm as suas redes sociais verificadas pelos pais. São 47% dos internautas de 9 a 17 anos que usam essas mídias sem acompanhamento. Além disso, 42% dos usuários de internet dessa faixa etária não têm e-mails e trocas de mensagens verificados pelos responsáveis, assim como o histórico de sites visitados e os amigos e contatos adicionados às redes sociais. O estudo é feito anualmente desde 2012, com exceção de 2020, em razão do confinamento pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que reúne representantes governamentais e da sociedade civil para estabelecer as diretrizes do uso da internet no país. Para esta edição, foram entrevistados presencialmente 2.604 crianças e adolescentes, assim como seus pais e responsáveis. Diante disso, quanto mais alto o nível de escolaridade dos pais e responsáveis, maior é a verificação das atividades online dos filhos. Essa diferença fica evidente, por exemplo, na verificação do histórico dos sites visitados pelos filhos. São apenas 29% dos que fazem isso entre os que estudaram até o Fundamental 1. Entre os nível médio ou superior, a taxa sobe para 66%. Da mesma forma, as redes sociais são verificadas por 30% dos pais com escolaridade até o Fundamental 1 e por 61% daqueles com ensino médio ou mais. Algumas orientações de uso da internet que não exigem maiores conhecimentos de tecnologias são mais presentes nas famílias. São 89% os que explicam para as crianças e os adolescentes que alguns sites são bons e outros ruins, além de orientar sobre como se comportar na internet com outras pessoas. Também é alta a proporção dos que colocam algum tipo de regra para os filhos usarem o celular, especialmente dentre os mais novos, sendo 93% dentre as crianças de 9 a 10 anos. Já no caso de adolescentes de 15 a 17 anos, o número cai para 50%. O governo liberou hoje mais 3 milhões de reais por estado para reforçar as medidas de combate à violência nas escolas. Desde o ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, no mês passado, que resultou na morte de 4 crianças, o Ministério da Justiça está investindo, aos poucos, 150 milhões de reais para que o problema seja enfrentado. E veja a seguir, governo russo acusa a Ucrânia de tentar matar o presidente Vladimir Putin. E ainda, a morte de influencer acende novo alerta sobre o perigo das alergias. O Conselho Nacional de Justiça prepara um esforço concentrado para emitir um registro civil a mais de 2.700.000 pessoas que, segundo informações do censo, que começou no ano passado, não têm nenhum documento. Na semana de 8 a 12 de maio, o órgão promove um mutirão em todas as unidades da federação. A prioridade será para pessoas em situação de rua que dependem de um documento para ter acesso a direitos básicos, como programas assistenciais, matrículas em escolas públicas e atendimento no Sistema Único de Saúde. A campanha Primeira Semana Nacional de Registro Civil, Registre-se, faz parte do programa de enfrentamento ao subregistro civil e de ampliação ao acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis, criado neste ano pela Corregedoria Nacional de Justiça, um dos braços do CNJ. Outras populações socialmente vulneráveis também são alvo da iniciativa, como os povos indígenas, ribeirinhos, refugiados e população carcerária. A ideia é que o mutirão se repita ao menos uma vez por ano. A morte de um influenciador digital do Rio Grande do Norte após uma reação alérgica na semana passada reacende o alerta sobre os perigos das alergias.
Saúde e alegria era o que o influenciador digital Brendo Ian mostrava em seu perfil no Instagram, com quase 14 mil seguidores. Essas foram algumas das últimas fotos postadas por ele antes do trágico acidente. No dia 27 de abril, o potiguar teve morte cerebral após ser internado por comer um bolinho recheado com camarão. Brendo era alérgico ao alimento. O que leva realmente a um quadro grave, a um óbito, é normalmente o edema de glote ou o choque anafilático. No caso do choque anafilático, desencadeado por uma proteína estranha, há uma reação assim em cascata, em que os brônquios fecham, a pressão arterial cai e o edema de glote pode fazer com que a pessoa não consiga respirar. Assim como o influenciador, são várias as pessoas que não podem comer camarão, alimento que protagoniza uma das principais alergias do Brasil, ao lado de outros frutos do mar. Mas tem mais causadores que, juntos, acometem cerca de 30% da população do país, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. O especialista destaca alergias a leite, amendoim, picadas de insetos, cosméticos e medicamentos. A gente vê com contrastes iodados, com penicilina, uma coisa clássica. Felizmente, atualmente se usa muito pouco penicilina injetável, então caiu muito a frequência de reações graves com penicilina e com outros medicamentos. Mas ainda há reações com outros produtos, como é o caso do porco e seus derivados, que tanto afetam a saúde da Jéssica. Então eu não sabia, comia lasanha e sentia incômodo, comia macarrão que seja com presunto, com calabresa, essas coisas, e eu sempre se manifestava aqui no meu pescoço. A assessora de imprensa conta que só descobriu o problema aos 18 anos de idade, ao fazer o prick-teste. O prick-teste ele é feito com um pequeno apetrecho, existem vários esquemas, esse é um produto americano que a gente usa que faz 8 testes ao mesmo tempo. Então, a gente pode colocar leite, ovo, camarão, a gema do ovo separada da clara ou não. Tem uma gotinha de histamina, que é o controle positivo, e com isso a gente consegue triar alguns casos. Por meio do teste, Jéssica descobriu ser alérgica também à poeira e a animais, como gato e cachorro. Desde pequena, a minha mãe tinha cachorro. E ela notou, né, que eu estava tendo essas manchas no corpo. O principal fator foi essas manchas. E o olho também coçava bastante. Até hoje, o olho é o local mais sensível às alergias de Jéssica. E os sintomas podem ir além. Muito frequente no nosso meio é a rinite alérgica. Rinite alérgica muito frequente, asma bastante, as dermatites atópicas, as urticárias. Então, aquele indivíduo que já é alérgico, ele tem mais probabilidade de vir a ter uma reação alérgica grave. Por isso, é sempre bom fugir do produto causador da alergia e ter um plano de emergência indicado pelo médico. Muitas vezes, uma bombinha de asma salva uma vida. Normalmente, quando a pessoa começa a ter o primeiro sintoma, é aquele chiado todo. Então, se ela souber usar e se ela tiver o dispositivo, ajuda muito. O doutor ressalta que as alergias podem surgir em qualquer fase da vida. Aparecem de um dia para o outro, mas normalmente são brandas. O especialista diz que são poucos os casos graves ou fatais. Então, a probabilidade é pequena, mas pode acontecer com qualquer um. É como um acidente mesmo, comparável a um acidente de automóvel, um acidente vascular cerebral, é uma coisa acidental, mas qualquer um está sujeito e nós não temos uma maneira de fazer uma prevenção em 100% dos casos. A gente pode fazer um primeiro teste em pessoas que têm alguma suspeita, mas isso não é definitivo. A pessoa pode ter os testes todos negativos e desenvolver um choque anafilático. De qualquer forma, o médico recomenda a procura de um especialista a qualquer sinal de alergia. Nenhum sinal é à toa, né, que a gente sente. Nenhum sinal tem que passar batido. A gente tem que sempre prestar atenção. Tem um olho coçando. Você chegou num local, tem um olho coçando. Ou até mesmo manchas no corpo. O corpo dá sinais claros que tem alguma coisa errada, né?
O governo publicou hoje um decreto que oficializa o retorno da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida passará a valer a partir do dia 1º de outubro. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto dispensando a apresentação de visto para turistas residentes nesses países. Pela apresentação que foi revogada, os turistas poderiam permanecer no Brasil por até 180 dias, sem a necessidade de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas e esportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional. Em março deste ano, o presidente Lula determinou que o Itamaraty voltasse a exigir o documento. A avaliação se deu com base no princípio da reciprocidade, já que turistas brasileiros precisam de visto para visitar esses países. O governo fez um levantamento que identificou que não houve aumento no fluxo de turistas de modo considerável, desde que o Brasil parou de exigir vistos para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A Rússia acusou a Ucrânia de tentar matar o presidente russo Vladimir Putin. Em nota divulgada hoje, o governo disse que 2 drones foram usados em tentativa de ataque ao Kremlin em Moscou. Com o uso de sistemas de radar de guerra, os veículos foram desativados. Não houve vítimas nem danos materiais. Imagens divulgadas por meio das redes sociais mostram fumaça e focos de incêndio na cúpula de um dos edifícios do Kremlin, sede do governo russo. Também há um vídeo que mostra o momento em que um drone se aproxima do local e explode. Segundo o porta-voz do Kremlin, Putin não estava na sede no momento do suposto ataque. Agora, o governo russo classificou o ato como um ataque terrorista planejado e alegou se enxergar no direito de aplicar retaliações. Kiev nega envolvimento no incidente e afirma que o país trava uma guerra exclusivamente defensiva e não ataca alvos no território da Rússia. Segundo Mikhail Podolyak, assessor do presidente Volodymyr Zelensky, o surgimento de veículos aéreos não tripulados, não identificados em instalações de energia ou no território do Kremlin só pode indicar as atividades de guerrilha das forças de resistência locais. E ainda afirma que a Rússia vai usar o episódio para justificar um ataque em larga escala contra a Ucrânia. Em sua própria rede social, o assessor do ministro de Assuntos Internos ucraniano, Anton Gerashenko, disse que os drones foram lançados por guerrilheiros russos da região de Moscou e perguntou como um drone conseguiu passar por toda a defesa aérea colocada em Moscou. Apesar de não apresentar nenhuma evidência do incidente relatado sem muitos detalhes, o Kremlin considerou o incidente como uma tentativa deliberada contra a vida de Putin antes do dia da vitória que a Rússia comemora em 9 de maio e acrescentou que o presidente Vladimir Putin está seguro e sua agenda não mudou. Nesta quarta-feira, o presidente da Ucrânia está em Helsinki, capital da Finlândia, para se reunir com líderes de países nórdicos. Polícias de vários países da Europa realizaram uma mega operação contra a máfia calabresa e prendeu ao menos 132 pessoas nesta quarta-feira. As ações ocorreram na Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica. Os alvos fazem parte do maior grupo de tráfico internacional de drogas da região. Os presos foram acusados de pertencer a uma organização especializada no tráfico de cocaína na Europa e liderada pelo clã San Luca, na Calábria, no sul da Itália. Aproximadamente 12 pessoas foram detidas na Bélgica, 20 na Alemanha e mais uma centena na Itália, com acusações como fraude fiscal, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Presente em mais de 40 países, a máfia calabresa ampliou seus negócios para além do tráfico e agora utiliza empresas de fachada para investir seus lucros obtidos de maneira ilegal na economia formal. Segundo o Ministério Público italiano, a soma dos valores das empresas e imóveis pertencentes à organização criminosa chega a 25 milhões de euros, o equivalente a 135 milhões e 800 mil reais. Segundo os investigadores, o dinheiro fruto do tráfico internacional é investido no setor imobiliário, em hotéis, restaurantes e supermercados, especialmente na Alemanha, Bélgica, Itália, Portugal, Brasil, Uruguai e Argentina. A organização ainda mantém relações com quadrilhas menores que operam em seu nome
para ajustes de contas e extorsão, tráfico ilegal de resíduos e lavagem de dinheiro. Os investigadores descobriram ligações com a organização criminosa brasileira que atua dentro e fora dos presídios paulistas para a entrega de armas de guerra através de criminosos paquistaneses, que por sua vez se abastecem de drogas no porto de Gioia Tauro, na Calábria. Mais de 2.700 policiais foram mobilizados para a operação, 1.400 apenas na Itália. O Ministério Público Alemão, a Polícia Judiciária da Bélgica e a Agência Europeia Eurojust participaram da operação considerada de grande porte pelas autoridades. Na Alemanha, centenas de policiais realizaram operações em 5 regiões do país, especialmente no oeste e no sul, segundo promotores locais. O ministro do Interior da Baviera chamou a operação de um verdadeiro golpe contra a organização criminosa. As investigações começaram há 3 anos e, segundo as apurações, cerca de 6 toneladas de cocaína entraram por via marítima na Europa entre maio de 2020 e junho de 2022, pelos portos de Gioia Tauro, na Itália, e de Antuérpia, na Bélgica. Além da apreensão de cerca de 20 toneladas de cocaína, várias atividades comerciais na Itália e em outros países foram embargadas, principalmente no setor de restaurantes. O diretor-geral da Organização para a Proibição das Armas Químicas, Fernando Arias, anunciou nesta quarta-feira que quase 100% de reservas declaradas no mundo foram destruídas sob a supervisão da agência. Arias ressaltou que um pequeno número remanescente nos Estados Unidos será destruído para concluir o processo nas próximas semanas. O diretor-geral da OPAC conversou com a imprensa durante uma visita ao novo laboratório e centro técnico da agência na região de Haia, na Holanda. Desde a implementação, em 1997, da Convenção sobre as Armas Químicas, que proíbe seu uso, a OPAC destruiu 72.118 toneladas de reservas declaradas pelos países, o que representa 99% do total. A OPAC foi fundada em 1997 para implementar a Convenção sobre as Armas Químicas e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2013. Naquele ano, o regime sírio de Bashar al-Assad concordou em ingressar na agência e entregar todas as suas armas desse tipo, após um suposto ataque com gás sarin que matou 1.400 pessoas na região de Ghouta, perto de Damasco. A Síria, no entanto, tem sido acusada com frequência nos últimos anos de executar ataques químicos. E a seguir, pesquisa brasileira para encontrar soro contra a picada de abelha entra na última fase. E veja também quem vai à casa da Dona Dora conhece boa parte da história da música através de uma extensa coleção de discos de vinil. E a medicina brasileira deu um passo importante para algo que não damos a atenção necessária. O primeiro soro contra a picada de abelhas africanas chegou à reta final no Brasil. Nos últimos 5 anos, o país registrou oficialmente 100 mil acidentes graves com o inseto, sendo 303 casos fatais. A criação, que tem como organizadores o Instituto Butantan, em parceria com a Universidade Estadual de São Paulo de Botucatu e do Instituto Vital Brasil, vai resultar em um dos medicamentos mais esperados pela comunidade científica brasileira, um soro antiapílico contra a picada da abelha africana. A pesquisa, em fase final de testes, deverá ser submetida à Anvisa em no máximo 5 anos. O remédio, coletado do veneno do inseto, será destinado aos casos graves, ou seja, quando a pessoa levou múltiplas picadas de um enxame. O problema da picada do inseto é que ela pode causar tonturas, náuseas, pressão baixa, queda de pressão e, em situações mais graves, falência renal. Para os casos graves de alergia, uma única picada já pode desencadear uma reação alérgica drástica, chamada choque anafilático, muitas vezes fatal. Um dos pontos principais da inovação medicinal é que a toxina que deu origem ao soro foi extraída sem que fosse necessário matar as abelhas. Para isso, foram instalados aparelhos que disparavam choques pequenos nos insetos. O choque fazia com que elas liberassem o composto. As abelhas africanas são chamadas no Brasil de africanizadas pela mistura entre as espécies. Elas são resultado do cruzamento da abelha africana com a espécie europeia. Essa abelha tem como característica
a agressividade, dito pelos apicultores como um comportamento defensivo. Resistentes se adaptaram muito bem às áreas urbanas, o que aumentou o número de acidentes. Os especialistas alertam que, ao se deparar com um enxame ou colmeia, jamais se deve jogar produtos, nem mesmo inseticida. As abelhas se sentem ameaçadas e a tendência é ferroar quem estiver por perto. O Instituto Butantan produz dezenas de soros há mais de um século. Os compostos são tanto para combater toxinas de animais peçonhentos, como micro-organismos diversos. Os resultados do estudo, já em fase 3, foram divulgados no periódico científico Frontiers in Immunology e pretende auxiliar não só o Brasil, como diversos países do mundo. O fenômeno climático El Niño tem grandes chances de ocorrer ainda neste ano, o que pode provocar recordes de temperatura no mundo todo. O alerta foi feito pela ONU, que começa a preparar ações de mitigação para seca e cheias. O El Niño é um fenômeno climático natural geralmente associado ao aumento das temperaturas, ampliação da seca em algumas regiões do mundo e fortes chuvas em outras áreas. The next few months, from May to July, we have a 60% chances. Nos próximos meses, de maio a julho, temos uma chance de 60% de entrar na fase do El Niño. Esta probabilidade aumenta para 70% se olharmos o período de julho a agosto e até 80% depois de agosto. Claro, isso vai mudar os padrões de clima e tempo no mundo inteiro, comparado ao que tivemos durante a fase de Laninha. Change the weather and climate pattern worldwide compared to what we had during the La Niña phase. O El Niño aconteceu pela última vez em 2018 e 2019 e provocou um episódio particularmente longo de Laninha, que causa os efeitos inversos e, em particular, uma queda nas temperaturas. Apesar do efeito moderador, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. O desenvolvimento do El Niño provavelmente vai levar a um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. Um estudo realizado por cientistas do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo mostrou que o litoral brasileiro está mais quente e exposto a eventos extremos de temperatura que podem ocasionar mortes de animais e doenças respiratórias. Os resultados das severas mudanças climáticas podem ser notados principalmente nas regiões sul e sudeste, onde as temperaturas do ar estão cada vez mais extremas. Fator que ocasionou o aumento da frequência das variações térmicas ao longo dos anos. Nos litorais do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, por exemplo, a frequência de ocorrências diárias de extremas temperaturas e de ondas de calor aumentou a níveis jamais vistos ao longo dos últimos 40 anos. No Espírito Santo, a temperatura máxima chegou a variar de 28 graus Celsius em julho de 1987 para 37 graus Celsius em março de 2013. Tendo esses dados como referência de comparação, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a biodiversidade foi afetada por meio de alterações fisiológicas e por mudanças de comportamento de diversas espécies. Para professores envolvidos no estudo, o aumento de ondas de calor e de frio tem vários impactos na sociedade, que vão desde o desconforto térmico até o crescimento de incêndios florestais, problemas de saúde e da mortalidade de animais, plantas e dos seres humanos, e especialmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a ação humana também está aumentando as emissões de gases do efeito estufa para níveis recordes. Provavelmente as temperaturas globais chegarão a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais antes de 2030. Esse aquecimento provoca mudanças globais, incluindo o aumento do nível do mar e os extremos climáticos, resultando em danos generalizados a vidas, meios de subsistência e sistemas naturais. Um novo levantamento apontou que menos de meia hora por dia na sauna auxilia no bem-estar do nosso coração.
Um estudo realizado pela Universidade Brigham Young, em Utah, nos Estados Unidos, mostrou que a sauna, utilizada por pelo menos 19 minutos por dia, reduz a pressão arterial em pessoas de meia idade. A hipertensão pode levar a sérios problemas de saúde, como doenças cardíacas e acidentes vascular cerebral, problemas oculares e doenças renais. Além disso, a hipertensão também pode danificar as artérias, restringindo o fluxo sanguíneo e o oxigênio para o coração. E é exatamente nessa etapa que a sauna entra, já que ela é um tipo de terapia de calor passiva que cresceu em popularidade como uma forma de melhorar a saúde cardiovascular em geral. O estudo mostrou que as pessoas que usam a sauna com frequência têm menos probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares do que aquelas que não. Para alcançar esses resultados, os pesquisadores estudaram 10 homens e mulheres com idades entre 18 e 30 anos e 8 homens e mulheres com idades entre 50 e 64 anos. Os participantes foram submetidos a 40 minutos de exposição à sauna divididos em sessões de 20 minutos a 80 graus Celsius. O resultado se deu porque, mesmo com essa exposição, nenhum efeito adverso foi observado entre os participantes. O estudo da Universidade Norte-Americana também revelou que seu método específico de sauna reduziu a temperatura central do corpo mais do que os métodos usados em estudos anteriores. Assim como os livros de história, coleções de discos podem ensinar muito sobre várias gerações. E quem vai à casa da Dona Dora poderá aprender muito desde a década de 60 até 90. São raridades. O vinil é uma viagem, é assim só com a passagem de ida, de volta não tem. E a viagem de Doralice ao mundo dos discos de vinil começou quando ela tinha uns 12 anos, lá em Maringá, no Paraná, onde nasceu. Fui criada assim, em um ambiente muito musical. Meu pai contratava antigamente aqueles conjuntos de baile, trazia para dentro de casa. E disso eu fui criando uma paixão. Era disco daqui, disco dali, porque naquela época era só disco, não tínhamos outra coisa. E raridades ainda, né? Porque era difícil também, era muito caro. O primeiro disco que eu tive foi Carmen Miranda, né, que não era o vinil, era Rotação 78, Roberto Carlos, Fábio Júnior, que eu sou fã, enlouquecida. Ela conta que aos poucos a coleção foi crescendo, mas ainda não passava de 300 exemplares quando se mudou para Dourados, aqui no estado, em 1989. Foi na virada da década de 90 para os anos 2000 que, de fato, o acervo aumentou significativamente. Muitas pessoas já não queriam mais o aparelho, porque estava saindo o CD. Aí começou a sair o CD e as pessoas se desfazendo e também as rádios. Então, comprei muito disco de rádio, né? Depois, já morando em Campo Grande, os Vinis tomaram o local que era para ser o salão de cabeleireiro do marido dela. Logo, o espaço ficou pequeno e precisou ser ampliado. São prateleiras e caixas lotadas de discos das décadas de 1960, 70, 80 e 90. Até o cheiro das capas nos remete ao passado. Olha aí o primeiro disco da carreira de milionário José Rico. E há muitas outras raridades. Hebe Camargo, Inesita Barroso, Brigitte Bardot, Melren Moore, Carmen Miranda, são raras. Dora, como é carinhosamente chamada, revela que o seu estilo preferido é o rock, mas diz que se encantou e aprendeu a admirar a nossa música regional, tanto que fez muitos amigos na área, como a saudosa Delinha.
conheci, conversei com ela, descobri a história das músicas. Então, é uma paixão. Você cria um vínculo, além do artista, você cria um vínculo de amizade, de carinho pela pessoa. E é claro que a Dora tem a coleção completa da Dama do Rasqueado. Inclusive os 2 únicos álbuns da dupla Délia e Delinha, também estes 2 da dupla Jades e Jadson bem novinhos, e ainda o único vinil de Luan Santana. E o mais curioso é que a Dona Dora tem discos que nem os próprios artistas têm. Eles vêm aqui, pedem para levar, mas ela só doa os que têm repetidos. Segundo Dora, aqui em Campo Grande ela tem mais de 20 mil discos de vinil e ainda uns 18 mil em Maringá. Tudo separado em seções. É o rock progressivo, é o rock nacional, são tudo separados, populares, bandas nacionais, internacionais, tudo separado. Só cantora, só cantores, solo. A coleção da Dora não para de crescer. E como todo amor, necessita de cuidado e atenção. Vez em sempre você tem que tirar da prateleira, né? Ligar um ventilador para arejar tudo. Tem que estar limpando, trocando plástico, passar limpa vinil para conservar o disco. Então é muito trabalhoso. Não tem como falar assim, não vou mais mexer com vinil, não tem. Meu filho fala assim, ó, esse você não vende por nada, esse também não. Porque você pega um amor naquilo que não tem como descolar, é uma paixão. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz.